O nome disso é planeta, o nome disso é lugar, o nome disso é imagem, o nome disso é objeto, o nome disso é luz. A mistura de linguagens artísticas sempre foi uma característica do trabalho mais experimental, mas com a convergência digital, essa tendência cresceu, misturando e diluindo as fronteiras entre cinema, teatro, música e artes visuais. Hoje, o que há no mundo das artes é uma saudável explosão das fronteiras que separam as várias linguagens artísticas. Espetáculos teatrais narrados por telas de cinema, museus com plataformas multimídias, todas se embaralhando com criatividade e liberdade. Sempre fui movido à curiosidade pelo que é diferente de mim, digamos assim. Então, por isso esse terreno híbrido sempre me fascinou, porque eu sempre gosto de fazer o que eu ainda não fiz. Multimídia é multimeios, né? E os meios pelos quais os artistas chegam num resultado artístico sempre foram múltiplos, os grandes artistas de fato, porque a inquietação artística mais fundamental não pode ficar restrita a uma fronteira de linguagem. A capacidade de se criar linguagem, ou formas híbridas de linguagem, ou formas transdisciplinares de linguagem, se tornou quase que mandatório, não tinha escolha. A possibilidade do hibridismo no começo dessas experiências, ela era muito restrita a quem tinha meios financeiros de fazer. O hibridismo era uma atividade artística cara. Era uma produção você fazer uma experiência em vídeo para ser incorporada a um espetáculo. Então, claro que tudo isso se facilitou a um ponto que hoje as pessoas já nem pensam que estão fazendo uma coisa híbrida, quer dizer, é, o que você precisar de ferramentas para criar um espetáculo, você vai usar. Cinema e literatura, ou seja, a tela que eu vejo e a tela que eu imagino, assim, quando eu leio, é o que me forma como artista, assim. O teatro vem como um lugar em que eu encontro a forma de expressar isso. Para de me filmar! Para! Eu não quero que me filme, eu não quero! A questão da tecnologia vem através do meu desejo de pensar o cinema em cena. Quando você quer fazer um trabalho qualquer, ou quando algo te espanta, digamos assim, que é o primeiro motor da criação, eu acho que é o espanto, que gera o desejo, né, de fazer algo. Os meios, quanto mais você dominar, melhor, porque aí depois você vai encaixar a melhor forma, né, de traduzir ou de expressar aquele espanto, né, aquele tema. ¿Quieres pasar figuritas de tu revista preferida, periódico? Mire, desea pasar figuritas en el cuaderno, es muy sencillo. Mire, primero la goma, ¿verdad? Tem esse lado que é muito bom, muito rico, né? Essa interação entre as várias formas de manifestação artística, e tem um lado também de você não ficar dependendo ou viciado, digamos assim, num grupo. No grupo de artista plástico, no grupo de cineasta, você fica transitando. Algo é o nome do homem, coisa é o nome do homem, homem é o nome do cara, isso é o nome da coisa, cara é o nome do rosto, homem é o nome do moço, homem é o nome do troço, osso é o nome do fóssil, corpo é o nome do morto, homem é o nome do outro. Essa é uma canção que serve também como um manifesto estético do meu desejo de não ser rotulado, não ser encaixado dentro de uma tendência. Na verdade, todo mundo que trabalha com música hoje em dia trabalha com misturas. Acho que isso é uma herança da coisa da tropicália, da antropofagia, da valorização da mistura, da diferença e
uso dela dentro de uma produção criativa muito fértil. São 10 anos em que eu investigo as possibilidades da relação do olhar do espectador construindo um duplo teatro e cinema para então assumir a projeção e aí sim entrar a tecnologia para valer como a expressão mais assim, cinema e teatro estão convivendo juntos. Assim. O rompimento que o cinema sofreu durante a Nouvelle Vague é um rompimento de fronteira de linguagem, fundamentalmente. Então se eu tirar o roteiro, o que fica? Se eu tirar o som, o que fica? Se eu tirar o ator profissional, o que fica? Era uma ideia de até onde eu consigo ir e continuar cinema. Era fundamentalmente a investigação. É a mesma investigação da dança pós-moderna. Se eu tirar o bailarino, o que fica? Se eu tirar o passo, o que fica? Se eu tirar a contagem, até quando eu posso mexer e continuar a dança? Sei lá, a emoção do Walkman, entendeu? Que era você poder ouvir individualmente uma coisa ao ar livre, andar. E depois esse segundo momento onde acho que a coisa deixou de ser só áudio, né? E foi se tornando muito mais audiovisual do que era. Todo mundo vê a música no YouTube. E eu acho que isso é um pouco o reflexo dessas novas tecnologias mesmo, né? E tudo tem imagem, tudo é para ser visto, né? Solte seus cabelos ao vento. Faço envolve, de certa forma, a palavra. Então, a palavra serviu como uma plataforma em direção da qual eu me lanço em direção a outras linguagens, né? Com a tecnologia, com os novos recursos de animação em computador e tal, dava para inserir movimento na palavra escrita. Isso abriu uma outra dimensão, porque ela, além de acontecer no espaço, ela passa a acontecer no tempo também. Então, ela passa a atender um pouco mais à música. Sujeito, predicado, ponto. Aspecto terminativo, ponto. Substantivo, ponto. Pronome advérbio, verbo no presente, vírgula, oração subordinada adjetiva, ponto. Oração pressuposta, ponto. Até mesmo pensar a questão da crítica, assim, porque a crítica é, como eu sou uma pessoa que vem do teatro, então a crítica é no lugar do teatro, mas ao mesmo tempo ela tá no cinema. Então agora a gente foi para a Bienal de Veneza, né, assim, e a gente está dentro da Bienal de teatro, dentro da Bienal de arte, assim, e ao mesmo tempo o trabalho é completamente. Ele poderia estar numa galeria, assim, ele pode ser visto numa galeria, mas eu continuo achando que ele não se afasta do teatro, ele não se afasta do cinema, mas ele vai somando as coisas, sabe assim. Portanto, eu acho que é sobre as fronteiras, mas também é sobre somar territórios, sabe assim. Todo grande artista que está realmente interessado em investigar uma linguagem, ele precisa testar as fronteiras. Então, esse teste de fronteiras, ele tem que ser multimeios, porque você tem que trazer outros meios de testar aquela linguagem.
estou muito mais interessado em biotecnologia, né? Estou interessado em cogumelos, estou interessado na capacidade da gente de usar inteligência e conhecimento para criar alguma coisa híbrida entre os seres vivos e a nossa inteligência acumulada, do que qualquer outra coisa. Eu acho que esse é o território mais poderoso. Eu quero começar a fazer com que as coisas carreguem informações dentro dos seus próprios DNAs. Isso é bacana, isso é novo, isso eu não sei como fazer. A mesma era moderna que na industrialização radicalizou a especialização no terreno da produção industrial, abriu territórios de intercomunicação entre as linguagens, acontecendo um pouco essa contaminação entre os territórios. Acho que a gente precisa de um mundo sem fronteiras em todos os sentidos, assim. Eu acho que esse lugar que ainda está no entre, assim, ele é o lugar mais aberto para a criação, assim, porque ele não precisa responder aos cânones de nada, sabe, assim. Ele recria os seus próprios, assim, né? Então talvez não seja nem apagar as fronteiras, é todo mundo ir para as fronteiras, assim, e parar de defender os seus territórios. Nos próximos programas, muito mais sobre arte, tecnologia e sociedade.